Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre pilhas, né? Pilhas é super importante, é um dispositivo que a gente usa sempre, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente usa as baterias de celular, por exemplo, né? Está sempre tendo que recarregar, dependendo da marca da bateria, né? Ela pode descarregar mais rápido ou menos, tá? Ou durar mais ou durar menos. Então, a gente vai estar vendo toda a teoria por detrás das pilhas, tá? Então, os eletrodos que constituem a pilha, como é que é feita a transferência de elétrons, o que precisa colocar para fazer com que essa transferência de elétrons é, aconteça, né? Então, a gente vai estar estudando um pouco dos potenciais de redução de alguns metais. Então, tenham em mente que a gente vai estar vendo eletroquímica, tá bom? Então, vamos para o nosso experimento. Tá online, mas válido. Espero que vocês absorvam os conhecimentos que estão por detrás de toda essa prática que a gente vai realizar. Então, o título da nossa prática, né, dentro do assunto de eletroquímica, são as pilhas, tá? Então, vamos fazer uma introdução primeiro, né? Os objetivos dessa prática é construir um dispositivo onde a energia é produzida por uma reação química, né, que possa ser medida quantitativamente através de uma pilha, como resultado da tendência da reação ocorrer, tá? Essa reação, geralmente ela ocorre espontaneamente, né? A partir do momento que você liga esses metais, né, essa reação química ocorre e ela é espontânea. Então, vamos para frente, né? Aqui, vamos fazer uma introduçãozinha sobre o que é eletroquímica, né? É o ramo da química que trabalha com o uso de reações químicas espontâneas para produção de eletricidade, né? É o estudo da interação da eletricidade com as reações químicas. A gente tem a oxidação, que seria a perda de elétrons. A gente tem a redução, que seria o ganho de elétrons. E a reação de óxido-redução, né, que são os termos que a gente utiliza na eletroquímica, quando há transferência de elétrons de um lugar para o outro, né? Número de oxidação, que a gente chama de NOx, é a própria carga do íon, né? Ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou, né? Se ele fica positivo, ele perde, se ele fica negativo, ele ganha. Então, essa carga, esse número de oxidação é intrínseco do metal que você está estudando, tá bom? As células eletroquímicas, né? A gente chamava de células, né? Mas o mais correto é células eletroquímicas. Elas existem as células galvânicas, né? Que são células em que ocorrem reações químicas espontâneas para produção de corrente elétrica. E as células eletrolíticas, tá? A corrente, o fluxo de elétrons, né? A corrente que a gente chama é o fluxo de elétrons, é utilizada para forçar uma reação química não espontânea a ocorrer. Então, nas galvânicas, você tem uma reação química, é, uma reação química que ocorre espontaneamente, e nas células eletrolíticas, a gente tem uma reação que ocorre não espontaneamente, sem você precisa, ela é uma reação forçada, tá bom? Vamos para frente aqui. Dá um play aqui. Bom, as células eletroquímicas, dois eletrodos, né, elas são constituídas por dois eletrodos ou condutores metálicos que fazem contato elétrico com o conteúdo da célula. Aí você tem o anodo, né, que é uma célula de carga negativa, eletrodo onde ocorre a reação de oxidação, né, os elétrons entram na solução. O cátodo, onde é um eletrodo de carga positiva, o eletrodo onde ocorre a redução, né? Os elétrons saem da solução. O eletrólito, né? O meio condutor iônico dentro da célula. A gente tem os íons também, né? Que são partículas carregadas que se movimentam na solução. Então a gente vai ver cada uma dessas partes, não preocupem, eu só estou dando uma introdução para vocês verem quais são as partes da pilha, mas a gente vai ver na prática cada uma delas, tá bom? Bom, pessoal, aqui a gente está mostrando, né, as células eletroquímicas, né, as pilhas, né? Você tem um experimento aqui, no qual a gente tem uma lâmina de zinco,
e você coloca essa lâmina de zinco numa solução aquosa de sulfato de cobre, tá? À medida que o tempo vai passando, essa solução de sulfato de cobre, ela vai se depositando na superfície da de zinco, né? Então, o cobre, ele sai da solução, né? E vai para a placa de zinco, tá? Então, o que acontece é isso, né? O cobre, ele está em solução, né? E ele está num estado de oxidação. E quando ele vai para a placa de zinco, ele perde a função dele, ele tá cobre 2+, né? Então, aí ele vai para a solução, ele vai para cobre 0, tá? Ele vai para sua forma com NOx 0. Então aí você vê o recobrimento do cobre no zinco, tá? Então, isso foi uma das primeiras constatações, né? Aqui essa solução aqui do meio que vocês estão vendo aqui, ó, ela é uma solução com menos sulfato de cobre e um pouco de sulfato de zinco, né? Então, o zinco ele vai para a solução e o cobre vai para a placa, tá? Então, vai formando o sulfato de zinco e o cobre vai ficando aqui depositado na placa de zinco, tá bom? Bom, vamos para frente. Aqui, pessoal, tá o esquema da pilha de Daniell, né? Acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, seja no vestibular, seja no Enem. A pilha de Daniell, ela é uma das mais exploradas nesses vestibulares e concursos também. Então, aqui vocês estão vendo, a pilha de Daniell, ela é constituída por duas semicélulas eletroquímicas, né? Você tem essa célula eletroquímica, aquela que a gente viu no slide anterior, é uma célula eletroquímica onde você tem a placa de zinco e a solução de sulfato de cobre. Só que aqui a gente separa de forma diferente. A gente tem a solução de sulfato de cobre com a placa sulfato de zinco com a placa de zinco e a solução de sulfato de cobre com a placa de cobre, tá? Então a primeira era formada por uma placa de zinco mergulhada numa solução de sulfato de cobre, né? De zinco. E a outra é formada por uma solução da placa de cobre mergulhada numa solução de sulfato de cobre 2, tá? Essas duas placas, pessoal, elas estão interligadas por um fio de cobre condutor, tá? Então esse fio de cobre ele conduz eletricidade. Tem-se a presença da ponte salina ou ponte porosa, né? Pessoal, essa ponte salina a gente vai ver que ela faz o equilíbrio dos íons, né? Esses íons que vão sendo formados aqui, tanto na solução de sulfato de zinco quanto na solução de sulfato de cobre, eles tendem a ficar numa quantidade muito grande. Então, aí quando que essa ponte de salina, ela faz o equilíbrio, né? Essa troca de íons, ela é necessária para que a corrente elétrica ela não pare, né, de ocorrer. Quando você fecha o circuito aqui, você quer que os elétrons eles vão de um lado para o outro, né? Então, essa quantidade de íons pode influenciar nessa transferência dos elétrons de um lado para o outro, tá bom? Bom, pessoal, aqui é a montagem da pilha de Daniell, né? Então aí vocês veem aqui cada semicélula, né? Você tem o zinco 2+, né? Na forma de solução, e o zinco 0 na forma do metal, né? Da placa. Do outro lado a gente tem a semicélula de cobre, tem o cobre 0 na forma de placa, cobre 2+ na forma de solução, tá? Então aí o que acontece é o seguinte, aqui a formação do cátion, né? Aqui do lado direito, vocês veem o cobre, ele vai para a placa de cobre, tá? Então, o que vai acontecer? Vai haver uma deficiência de carga positiva, porque o cobre 2+, ele vai para recobrir a placa de cobre. Então, se os íons com carga positiva vão para a placa,
Então a solução vai ficar com deficiência de carga positiva. Então os cátions da ponte salina vêm para suprir essa deficiência. Então há essa troca de ânions, né, de íons, né, entre as soluções, tá? E aqui o que acontece do lado esquerdo, onde a gente tem a solução de sulfato de zinco, o zinco ele vai para a solução, ou seja, vai tendo um aumento muito grande de cargas positivas. Então os ânions vêm para contrabalancear e neutralizar esse zinco 2+, que está se formando em excesso, tá? E com isso você tem uma transferência de elétrons, né? Dessa célula da esquerda para a célula da direita, que é a questão dos elétrons do zinco, né? Indo para a célula do cobre, tá bom? Bom, o eletrodo de zinco ele vai se desgastando com o tempo, né? Você vai vendo aqui, ó, ele vai ficando menorzinho. E o eletrodo de cobre ele terá uma massa aumentada, tá? Então acontece isso. Vocês veem aqui, ó lá, ó. O zinco ele fica mais fino aqui e o cobre fica mais inchado aqui, tá vendo que vocês estão vendo aqui, tá bom? A solução de sulfato de zinco vai ficando mais concentrada, né? Porque o zinco ele vai vindo para a solução, né? Ele vai deixando ela mais azul. E em contrapartida, a gente tem a solução de sulfato de cobre vai ficando mais diluída, né? Porque o cobre que dá a coloração azul, ele vai indo para a placa e vai deixando a solução cada vez mais com uma coloração bem fraca, o azul bem fraco. Então, nas soluções a gente vai ter a passagem dos íons, né, em excesso de um lado para o outro através da ponte salina, como eu tinha explicado, né? Que vai tendo excesso de um e o outro vai tendo falta, então você vai tendo os íons, ânions e cátions, que eu falo íons, são ânions e cátions, para onde tem deficiência e para onde tem o acúmulo de íons, tá? E aí a gente tem, pessoal, nesse processo a gente tem simultaneamente a ocorrência das seguintes reações, né? O zinco, ele vai para zinco 2+, mais 2 elétrons, né? O zinco ele está indo da placa para a solução, por isso que ele vai para ficar no 2+, mais 2 elétrons, né? A semi-reação de oxidação, né? Oxidação é perda de elétrons, tá? E você tem o cobre ganhando elétrons, né? Porque esses 2 elétrons do zinco, eles vão para o cobre, tá? Mais 2 elétrons indo para cobre 0, né? Essa é a minha reação de redução, ganha elétrons, tá? Então aí a gente faz, geralmente a gente escreve dessa forma, soma as duas semi-reações, tá? E você tem a reação final, a reação global, que a gente chama de reação global, zinco 0 mais cobre 2+, dando zinco 2+, mais cobre 0, certo? Então é assim que a gente descreve o processo em sua forma da reação global. Bom, pessoal, aqui a gente tem as reações com a questão da voltagem gerada por cada uma das semicélulas, tá? Então, quando a gente tem na semi-reação do zinco, a gente tem a geração do potencial padrão de oxidação, a gente escreve dessa forma, o E, o 0, esse 0 acima do E é o padrão de oxidação, mais 0,76 volts, tá? E para a semicélula onde ocorre a redução, a gente tem o E padrão, né? Potencial padrão de redução, mais 0,34 volts, tá? Então, fazendo a somatória dessas duas semi-reações, como a gente tinha visto, a gente tem a reação global, tá? Que dá uma diferença de potencial padrão de mais 1,10 volts. É a somatória dos dois aqui de cima, tá? Então, essas semi-reações, elas são conhecidas também, né? São descritas também como pilha de Daniel, tá? Vamos para frente aqui.
Aqui, pessoal, a gente tem, né, o esqueminha do desenho do que ocorre o antes e depois, né? A gente viu que antes de ligar, fechar o circuito aqui em cima, né? Nesse desenho de cima, a gente não tem os eletrodos todos intactos, as soluções do mesmo jeito. E aí, depois que a gente liga, fecha o circuito aqui, a gente vai ter um afinamento, né, da placa de zinco, tá? E um aumento da espessura da placa de cobre, tá bom? Qual que é a finalidade da ponte salina, pessoal? Como a gente viu que há uma migração de elétrons, uma solução, a de zinco, ela vai gerar zinco 2+, tá? Na solução, e o cobre vai para a placa. Então, vai haver um aumento de carga positiva na solução do zinco e vai haver uma diminuição de carga positiva no eletrodo do cobre. Então, se há um aumento de carga positiva no eletrodo do zinco, tem que haver um balanço de carga, né, para que esses íons não influenciem na geração de elétrons, né, da transferência de elétrons. Então, o que faz a ponte salina? Ela justamente faz esse equilíbrio, neutraliza esse excesso de íons gerados, no caso do zinco, a gente vai ter os íons de carga negativa indo para a célula do zinco, né, porque você tem um excesso de carga positiva do Zn2+, e no caso do cobre, os cátions, né, positivos vão para a solução do cobre, justamente para neutralizar, porque há um excesso de carga negativa, né? Porque o cobre positivo ele vai 2+ para a placa, certo? Então a finalidade dela é manter as duas semicélulas eletricamente neutras através da migração dos íons, como eu disse. A ponte salina ela pode ser constituída por uma placa de porcelana porosa, né? Então você pode utilizar uma porcelana porosa para essa finalidade. Aqui, pessoal, estão os materiais e reagentes dessa prática, né, experimental. A gente vai utilizar um becker, tubos em U, né, com solução de KCl e agar-agar na questão da ponte salina, bastão de vidro, um voltímetro, né, para a gente medir com a questão da corrente, né, gerada, placa de cobre e placa de zinco, solução de sulfato de zinco e uma solução de sulfato de cobre. Bom, para a construção da pilha e realização das medidas de potencial, a gente escreve a notação científica, né? Na célula do zinco, a gente tem o Zn sólido, mais a solução de sulfato de zinco. E no caso do cobre, a gente escreve sempre as soluções próximas umas das outras, né? As duas soluções, sulfato de zinco e sulfato de cobre, próximas, e os metais mais distantes. E a gente tem também aqui as barrinhas entre o metal com a sua solução, ela é simples, e entre as duas soluções a gente tem barrinhas duplas, tá? Então essa é a notação científica que a gente utiliza para a descrição da pilha, tá? Então o procedimento está no roteiro, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem, né? Num becker de 100 ml a gente vai colocar 50 ml de solução de sulfato de zinco, 1 mol por litro. Ela já foi previamente preparada, o técnico preparou. E num becker a gente vai colocar 100 ml. No outro becker, né, a gente vai colocar 100 ml, a gente vai colocar 50 ml de sulfato de cobre, 1 ml, solução também 1 mol por litro, solução também já preparada. A gente vai mergulhar os eletrodos de zinco, de cobre nas soluções dos respectivos íons metálicos, unir os dois compartimentos com a ponte salina e medir a diferença de potencial ADDP, tá? Então, indicar as semi-reações, né? E a reação global, e responder essa pergunta também: qual é a função da ponte salina, que a gente viu anteriormente, tá bom? Aqui, pessoal, está o procedimento experimental. A gente vai montar as pilhas em série ou em paralelo, né? Então a gente vai montar adequadamente duas pilhas de zinco e de cobre e medir rapidamente o potencial de cada uma, tá?
A gente vai realizar essa associação dessas duas pilhas em série, conforme mostra o esquema, e a gente vai medir a DDP, né? Comentar e observar o resultado. Aqui é o esquema de em série, né? Positivo e negativo de um lado, e você tem o medidor da voltagem, e em paralelo dessa forma, né? Positivo, positivo, negativo, negativo, tá? Então a gente vai ver como é que monta essas duas pilhas nesses dois formatos, né? Série e paralelo. Bom, indo para frente agora, a gente pode. Aqui tá só mostrando o logo da UF e tal. Todos os materiais que a gente vai utilizar durante o nosso experimento, tá? Sulfato de zinco, tá? Os beckers pequenos, 50 ml, se eu não me engano. O sulfato de cobre. Aqui tá o medidor da voltagem, tá? As duas placas. Aqui, pessoal, aqui tem o sulfato de cobre, essa é a placa de cobre dentro da solução de sulfato de cobre. A placa de zinco, né, dentro da solução de sulfato de zinco, em color. Então, o cobre é azul e o zinco em color, dessa forma aqui. Tá? Aqui tem o medidor, né? Aqui tá, ele fecha a corrente, então aí no caso tem que fazer o ajuste, né, do zero aqui para ver o quão de corrente elétrica vai passar. Aqui ainda não foi colocada a ponte salina ainda. A gente está só calibrando a questão mesmo do zero, né, de voltagem aqui. Aí o ânodo, ele é... Vou voltar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. O ânodo é carga negativa, solução de sulfato de zinco, tá? Eu falei para vocês em color. E o cátodo, carga positiva, solução de sulfato de cobre. A gente tem a ponte salina, né? Aqui, desse jeito. A gente vai colocar dentro das duas soluções. Vai fazer justamente uma ponte entre as duas soluções. Para a questão do excesso de íons formado em cada uma dessas células, tá? Olha lá, pessoal, a gente colocou a ponte salina justamente para ficar aquele esquema que a gente viu ali, ó. Tá ali em cima. Ó, a partir do momento que coloca lá 1.069, tá? E agora, se você deixar o tempo correr, o que vai acontecer é aquilo que a gente mostrou, né? O zinco vai para a solução e o cobre vai para a barrinha, tá? Aqui a solução, vamos ver a associação das pilhas em série, né? Olha lá, pessoal, em série fica desse jeito aqui, ó. Aí você coloca a ponte, tem que colocar a ponte salina nas duas, né? Olha lá, você tem dessa forma aqui. Elas em série. Dois pares, né? De eletrodos. Cobre, zinco. Zinco, cobre. E vamos colocar a ponte salina. Tem que colocar, eu acho que nas duas, né? Para fazer a medição. Olha lá, só em uma não deu corrente elétrica. Vamos colocar na outra. E aí, ó, olha lá, ó. Em série deu dobro, né? Então essa é a associação em série. 2 ponto alguma coisa. 2.10, né? Antes tinha dado 1.10, agora deu 2.10, tá? Nessa associação em série. Agora vamos colocar elas em paralelo, tá, pessoal? Em paralelo para a gente ver. Olha lá, paralelo.
É o mesmo eletrodo aí, né, pessoal? Cobre com cobre, zinco com zinco, tá? Só passou a fiação para aumentar dessa forma aí, ó. Aí, assim que a gente colocar a ponte salina, a gente tem a medição exata ali do quanto de voltagem que vai gerar. Vocês veem que em paralelo não aumentou tanto, não aumentou a corrente elétrica não, né? Ficou 1.036, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o experimento de pilhas, né? A gente quer que vocês voltem quanto antes para fazer essa montagem, tudo, para vocês verem a corrente elétrica, os elétrons passando de um eletrodo para o outro. Mas espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar alguns exercícios para vocês fazerem relacionados. É lógico que vocês têm que ler mais sobre a teoria, mas façam os exercícios que eles vão valer como relatório dessa prática, tá bom? Obrigado, gente. Agradeço também, né? Esqueci de agradecer os técnicos e professores que fizeram a filmagem desse experimento, né? Todos os técnicos e todos os professores. Obrigado.